Olá, eu sou Jonadab Carmo de Souza. E eu sou o Leonardo Santos. Hoje a gente está com ele, está com o pastor João Batista aí. O título mais importante, como o Léo falou, é servo. Sou servo de Deus, João Batista, as coisas que o Léo já falou. Muitas vezes as igrejas se colocam num lugar onde elas acabam sendo servidas pela comunidade. E a gente partiu para o sentido oposto. A igreja serve a comunidade e nesse relacionamento elas têm uma experiência com Cristo. Mas, pastor João, aproveitando que você está aqui, eu queria... eu tenho um amigo, mas ele não frequenta igreja nenhuma. Sim. Né? Qual é a tua visão sobre os desigrejados? Estou falando da pessoa que se diz ser cristão, mas consome muito conteúdo de internet, não quer essa coisa física, não quer o abraço, né, que você falou, não congrega em igreja nenhuma. Sim. A abordagem é perfeita. Quando a gente fala de desigrejados, não dá para você formar um grupo só. Mas vamos abordar essa questão de uma pessoa que tem os princípios cristãos, que ama a palavra de Deus, tem uma relação com Deus, mas ela toma a decisão de não participar da instituição ou das instituições, igreja, do ponto de vista de estrutura humana. Esse é o nosso canal Valores e Negócios. Vou abordar especificamente esse caso, que é um caso bem típico nos dias de hoje, né? Então você tem uma situação que pode ser caracterizada por várias motivações. A principal que eu vejo se você substituísse a palavra desigrejados com o descompromissados, você teria um resultado mais voltado para o alvo dessas pessoas. Porque o relacionamento envolve compromisso. O relacionamento envolve perda. Você paga um preço por causa do relacionamento. Você lida com pessoas que você gosta, que você não gosta. Você tem uma estrutura, você tem uma relação de submissão. Você tem que manter aquela estrutura, você tem que suportar um irmão. Um dia você foi um drogado, um dia você foi uma pessoa ligada à prostituição, você foi um ateu, você foi um rebelde e tal. Mas quando você passa por esse período, você tem um relacionamento com Deus e te liberta dessas condições, você entra num grupo que passa a prestar serviço a pessoas assim, um serviço gratuito para pessoas assim. Então você tem que receber e suportar o drogado, o rebelde, o revoltado, o ateu, o mais ou menos e tal, que estão chegando na igreja e você tem que pagar um preço por esse relacionamento. E muitas pessoas não querem fazer isso. Não querem pagar o preço de fazer parte de uma estrutura, de você ser parte e não ser o todo. Então, quando você entra na igreja, você sabe que você é parte de alguma coisa que está sendo construída. Mas você não é a parte principal. Ninguém é a parte principal da igreja. A parte principal da igreja é o próprio Cristo. Sim. Que ele continua vivo e continua atuando. Então a pessoa chegar ali e dizer, olha, eu só sou alguma coisa, eu sou um pedacinho, mas eu não quero ter esse compromisso, eu não quero chegar aqui, ter um horário para chegar, eu não quero saber que tem uma reunião, tem um pastor, tem o chato daquele irmãozinho que fica, tem um cara que fica olhando para minha mulher, eu tenho vontade de dar um soco no nariz dele, mas eu tenho que orar por ele. Tem o outro cara que ele diz que é crente, mas ele chega aqui sempre de porre, chega doidão, e aí eu tenho que aturar o cara. Eu não quero aturar mais ninguém, eu quero ficar em casa. Eu vivo a igreja online, eu assisto 10 pregadores, não tenho compromisso com ninguém, entendeu? E sou alimentado e não tenho obrigação de servir a ninguém, nem de me comprometer em realizar um projeto que não é meu. Essa coisa de realizar um projeto que não é meu é forte. Na realidade eu vejo, eu até me coloco dentro
dessa situação. Eu falei eu não conhecia nem esse termo. Eu estou tão fora que eu não conhecia nem esse termo desigrejado. Pelo que eu vi, parece que é algo que está comum hoje. A gente é da época desviado, desigrejado. Acertou, miserável. Mas assim, eu acho que até essa questão que o senhor falou da falta de compromisso, né, os descompromissados, ela também tem uma subdivisão. Porque, por exemplo, o senhor deu 2 exemplos aí de compromissos. Realmente, compromisso com a instituição igreja. De ter um horário, de ter que estar ali, de ter o dia, de ter a reunião e tal. Aí, realmente, eu não vou colocar no meu caso. Sim. Eu sou descompromissado, eu sou um exemplo disso. Eu falei do meu amigo, mas eu não quis falar. Mas eu tô falando sempre de boa. Não tem esse problema de falar, não. Até porque... ele não é o único caso. Isso. Caso muito isso. E aí mas assim, ao mesmo tempo, no meu caso específico, esse compromisso hoje eu não tenho, né? Já tive muito, né? Hoje eu não tenho, mas o meu compromisso com as pessoas, ele continua. Então assim, por isso assim, essa palavra descompromissada, realmente eu acredito que tem bastante pessoas que não querem realmente, porque o relacionamento é difícil. Mas no meu caso não, vou dar o meu exemplo aqui, eu não tenho um compromisso com a instituição igreja, mas meu compromisso com as pessoas, meu compromisso com o relacionamento, que não necessariamente passa por dentro da instituição igreja, né? Esse meu relacionamento passa por fora e o meu compromisso com as pessoas continuam, né, continuam fazendo da mesma forma. Então, assim, por isso que até essa descompromissado, né, acho que ela tem que ser subdividida, claro. Porque realmente tem o descompromissado com o cara que não quer se relacionar com ninguém e dane-se o mundo, e tem o descompromissado com a instituição realmente do horário, de estar naquele dia. Se você quer então, Jonas, uma coisa interessante é que existem vários níveis de descompromissados. Perfeito. Então, quando eu falo de você estar num projeto que não é seu, significa que muitas vezes você tem esse compromisso com um projeto seu. Entendeu? Você tem um compromisso por causa de questões éticas, por princípios e tal, mas não por causa do projeto da igreja. O projeto da igreja é o projeto onde você perde o seu protagonismo nas decisões, você sai da posição de julgar isso, aquilo, e você entra num projeto de uma outra pessoa que você não vê, Sim. que é o Espírito Santo. Então o grupo que está ali tem compromisso uns com os outros em cima do Espírito Santo, não por um julgamento de um projeto pessoal. Então, eu concordo com você. A gente não pode pegar todos os descompromissados e colocar todos eles no mesmo. Mas na minha visão você, também, por exemplo, que eu conheço, sim. que é uma pessoa, é meu amigo, sim. e também uma pessoa compromissada sim. com as coisas de Deus, eu sei que é. Sim. Tá? Mas eu também reconheço, Jonas, que você é um compromissado do teu jeito. Não, sim. Mas é que um projeto de um entendimento muito pessoal. Você não submete isso a um projeto de um grupo. Sim. Que é, em último caso, o projeto do Evangelho, que começou com um cara chamado Jesus e foi aperfeiçoado por um rabino chamado Paulo. Então, esse projeto, aperfeiçoado pelo rabino Paulo e por outros apóstolos que andaram com Jesus, foi aperfeiçoado até chegar nisso que a gente tem hoje. Para você estar nesse grupo, tem muita morte, tem muita perda. Você perde muita individualidade. Eu mesmo, como pastor, sendo pastor, minha autoridade é funcional. Eu não sou dono de nada, por exemplo. Eu não sou dono da igreja, não posso fazer o que eu quero, posso fazer do jeito que eu quero. Eu estou ali, estou numa função, mas eu faço parte do projeto de uma outra pessoa, né? Então, eu entendo, eu concordo com você, eu te conheço, sim. Sei do teu envolvimento com Deus, mas, vamos colocar assim, existe uma parte daquilo que a igreja vive e faz que você nem dá nem recebe, né? Você agora, desculpe, eu sei que você é pai, e sendo pai, num determinado momento você vai sentir a necessidade dos seus filhos entrarem numa relação de convivência mais pessoal com a igreja. Você vai sentir isso, até porque a gente sabe como está a sociedade hoje, sim. As questões de valores hoje, né? Então, eu acredito que essa necessidade vai vir num determinado momento. Isso é fundamental.
Não, eu não vou continuar o debate, até porque a ideia não é passar essa mensagem de você não ir para a igreja, né? Pelo contrário, eu tenho essa visão. Então, assim, isso aí a gente, no jantar, a gente termina. Não, vamos botar no ventilador. Grava o jantar e a gente sobe aqui. Mas sobre essa questão de relacionamento, eu tenho um exemplo na minha vida, né, na minha família, que é a questão do Davi. Né? O Davi tem 8 anos, né? Ele teve, vocês dois conhecem a história, mas para quem de repente está em casa e não conhece, o Davi teve atraso na fala, ele demorou a falar. E duas coisas, né, que ajudaram muito. Ele era de uma escola onde as turmas eram muito grandes, né? E aí ele já tinha dificuldade de se expressar. Numa turma que tinha muita gente, né, já teve problema. Então isso foi uma coisa. Mas eu considero que a escola foi ela contribuiu, ela não foi decisiva. O que ajudou ao Davi, né, acredito que foi Jesus, mas através da igreja, no relacionamento, na salinha das crianças, no judô, ele é atleta lá do judô, ele já fez xadrez, né, ele está em todas as aulas. E então essa questão de relacionamento com crianças de outra, crianças da mesma idade, e tendo referências, como você falou, a questão da referência, né, eu acho que é um problema da nossa sociedade, né, referências de pai, de mãe, de homem, de mulher, masculinas, referências femininas. masculinas e femininas. Então ele vê que o pai dele é em casa, não é só o pai dele, e ele cita os professores da salinha, né? Então, para ele citar os professores da salinha, aquele professor, o professor de judô, ele cita o Charles, ele cita o João, ele cita o Hélio, o Guto, e todos que dão aula, o Diego, poderia citar todos aqui, Fabrício, né? Para isso acontecer, todos esses que eu citei, e mais alguns, tiveram que abrir mão da sua, de repente, tendência em ser um descompromissado e tiveram que assumir o compromisso. Olha que coisa interessante que você está colocando. Esse é um dos grandes mistérios da igreja. Está descrito em 1 Coríntios 12, né, na carta de Paulo aos Coríntios. Essa multiplicidade de dons e essa troca. A igreja, ela é definitivamente não uniforme. Ela tem, as pessoas são muito diferentes que estão ali. E existe, eu não sei por que Deus faz dessa maneira. Ele poderia entregar todos os dons para o pastor, por exemplo, mas isso não acontece. Então, no caso específico do Davi, além do ponto de vista natural, do relacionamento, daquilo, das referências, as questões que você citou, ainda há o sobrenatural, que foi uma ação de oração mesmo. Sim. Entendeu? Imposição de mãos, oração de uma outra pessoa, que não foi eu, uma outra pessoa da igreja que impôs as mãos sobre ele, e Deus operou alguma coisa na vida do Davi que propiciou as outras coisas que aconteceram. Então, isso não é uma coisa natural. Então, no lado do sobrenatural, essa multiplicidade de dons acontece também. Você tem uma pessoa que impõe as mãos e acontece, o outro que dá uma palavra e transforma a vida da pessoa, o outro que tem uma visão e protege uma pessoa de sofrer um acidente. Essas coisas acontecem na igreja. Existe expulsão de demônios, existe cura de enfermos. Isso não é a igreja não é um núcleo de debate intelectual. É o lugar onde o poder de Deus se manifesta nessa relação. Perfeito. Vai ter a tréplica? Não. Até porque, como eu falei, a ideia não é passar essa imagem, até porque eu creio passar essa mensagem. É isso que eu falei, você crê também. Então, você acredita que o desigrejado, vamos falar assim, dependente da questão do compromisso em si, o medo dele perder, né? Às vezes o cara, não quero me envolver. Se proteger. O medo, essa questão de se proteger. Você acha que isso, na verdade, impede que ele ganhe? Sim, ele fica mutilado. Ele é mutilado no que diz respeito a receber e é mutilado no que diz respeito a dar. Existem coisas que Deus iria fazer através da vida dele, na vida de outras pessoas, que não vai acontecer. E existem coisas que ele receberia e que transformariam a vida dele, que ele também não recebe. Então, eu não estou falando de salvação, eu não estou falando de que a pessoa vai perder a salvação, vai para o inferno, não estou dizendo isso. O cara pode ser crente em casa, então.
Ele pode ser salvo em casa. É, Ele é salvo em casa. Mas se ele é cristão, em algum momento ele vai procurar se envolver na instituição igreja. Na realidade, a igreja do Senhor, a sobrenatural, ela não está ligada à instituição, mas ela está na instituição. Ou seja, quem é da igreja sobrenatural, né, essa igreja pura, imaculada, esse ser espiritual, igreja, isso não tem nada a ver com a instituição. Mas quem é dela quer estar na instituição para poder interagir, para poder contribuir, para poder dar e para poder receber. E para poder receber também. É isso. Tá certo. Bom, nesse tema então ainda de serviço, qual é o equilíbrio, né? Como é que você vê esse limite entre, acho que vai estar dentro do mesmo assunto, entre você viver o reino aqui e você esperar a volta de Cristo? Porque eu vejo dois extremos nessa discussão. Você tem a galera que realmente, olha, eu já entrego o dízimo, eu dou oferta, eu vou à igreja 2 vezes na semana e estou ali pagando minhas contas e só esperando Jesus voltar, né? Não se envolve. A expectativa está só na volta de Cristo. Você também tem um outro extremo, que é a galera que trabalha e já nem sabe mais por que está trabalhando, né? Tem uma expressão até do pastor José Wes que eu gosto, né? É o cara que ele se ocupa com a obra de Deus, mas esquece um pouco do Deus da obra, né? Como é que você vê essa questão de servir o reino, mas servir aqui, trabalhar, se preocupar com as pessoas e tal, né? Mas também aguardar a volta de Cristo?